Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É simplesmente inaceitável, é simplesmente inacreditável no meio de 2025 nós estarmos discutindo isso ainda. É uma coisa que simplesmente não entra na minha cabeça. Por que nós estamos tendo que passar por isso? O que está acontecendo com o São Paulo? Esses caras têm que dar uma explicação agora pra nós. Isso não é possível. Esses caras têm que dar uma explicação agora pra nós. Dessa palhaçada, dessa papagaiada que acontece todo dia no São Paulo. Vocês querem ver por onde que começa? Vocês querem saber por onde que começa? Vocês viram o Ryan do Vasco? Gostaram? Menino joga bem, moleque joga bem. Joga muito, não joga? Vocês sabem quantos anos tem o Ryan do Vasco? 18. Ele joga bem. Ele destruiu o São Paulo. Ele foi um dos que destruiu o São Paulo, se não foi o melhor em campo. Sabe quantos anos tem o Ryan? 18 anos. Agora eu quero que vocês me respondam aí. Agora eu quero que alguém me responda. Se o Ryan fosse jogador do São Paulo, ele jogaria? O Ryan, se ele fosse nosso, ele jogaria? Ou ele seria ironizado? Quando perguntado, não tá pronto. Ele não sabe se comportar quando tem uma bola parada. É isso ou não é? Por que nós estamos passando por todo esse lixo? Por toda essa inutilidade? Se esse Ryan fosse nosso, nós estaremos ouvindo: você é trouxa. Vocês torcedores, são tudo idiota. Ele não tá pronto, vocês não sabem de nada. E o Ryan não jogaria. Se entraria aos 30, tomando xingo, tomando bronca do Luciano. Era jogar tomando escurraço. Iria jogar tomando esculachada. Olha como ele joga solto no Vasco. Olha como deixam ele jogar. E não é por causa do técnico, não. Não é por causa do Diniz. Não é isso. É inacreditável. Esse jogo contra o Vasco expõe tudo o que a gente tá falando há mais de um ano desse treinador horroroso que tem que ser demitido agora, tem que ser demitido hoje. Hoje! O jogo contra o Vasco expõe talvez o que seja os maiores problemas desse técnico incapaz. Desse técnico horroroso, que não é surpresa nenhuma. Eu não estou vindo aqui descobrindo a América com vocês. Eu não estou vindo aqui, nossa, o Tidico é genial. Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe desse treinador. Que simplesmente ele não serve, que ele é horroroso. Mas agora a diretoria parece que quer rebaixar mesmo. A impressão que eu tenho é que eles querem rebaixar o São Paulo. Nunca tive medo de rebaixamento. Nos piores... Tidico e aquele lá com o Muricy quando... Nunca tive medo de rebaixamento. Dessa vez eu estou. Tava uma situação horrorosa, você fala, não é possível, isso não pode acontecer no São Paulo, mas eu nunca tive medo de rebaixamento. Dessa vez eu estou. Porque eles sabem que esse técnico não vale nada e continuam mantendo de forma escrota, horrorosa, inaceitável. Então esse jogo contra o Vasco, ele mostra tudo. Vocês querem ver bem? O Ryan, por exemplo. O Luca, que se mostrou ser um jogador interessante, só foi testado. Lucas Ferreira, Matheus Alves nem joga mais, né? Esses garotos, eles só foram testados por causa do desfalque. Dos desfalques. Ou seja, se tivesse o Ryan, se nós tivéssemos o Ryan, que o Brasil inteiro, daqui a pouco o mundo inteiro quer esse jogador, no São Paulo não jogaria. Porque nós não temos diretor... A diretoria parece... Pra mim, isso é opinião. A diretoria parece que quer afundar o São Paulo. Pra mim, isso é opinião. Querem destruir o São Paulo e nós não temos técnico.
Então o Ryan no São Paulo não jogaria. Vocês estão gostando? Ele é promissor, o Ryan no São Paulo não jogaria. Entraria aos 30, tomando esculacho do Luciano se não tocasse a bola. É duro. É duro ter que vir aqui falar isso. É difícil. O Ryan, isso que a gente acabou de ver do Ryan, esse futebol alegre, que detonou, um garoto promissor que tem um ambiente favorável para jogar, em que ele tem espaço, né? Ele tem tão esperando o menino fazer uma boa jogada. Ryan, e aí? Vai pra cima. Quando você tiver... Corta, faz a jogada. Isso nós não temos de jeito nenhum no São Paulo e ele não jogaria no São Paulo. O que é um problema gigantesco, porque isso interfere no campo e na questão financeira, porque se a gente tivesse a gente precisa vender os jogadores da base. Isso é sabido. Mas no São Paulo não deixam jogar. E quando o moleque entra, é pra dar nas pernas. Né? Dar nas pernas que eu digo já a comissão técnica. Já dão a entender que o moleque é lixo. Cuidado, não vai jogar, hein? Se você fizer gol no próximo jogo, você não entra. Essa galera que tá aí quebra nossas joias. Então o Ryan no São Paulo não jogaria por conta dos inúteis e incompetentes que estão no São Paulo. E eu falo de todos, da diretoria e principalmente da comissão técnica. Já vou falar do desempenho dos jogadores que todo mundo piora. Nós sabemos do nível e da competência do elenco de São Paulo, mas todo mundo piora com esse treinador horroroso. A parada é a seguinte: Ryan é uma exposição, né? Dá pra gente entender mais ou menos o que está acontecendo com o São Paulo. É o que eu falei. Esse jogo contra o Vasco, ele atesta, ele prova que nós estamos certos em tudo, em todas as nossas críticas em relação a todo esse escárnio que acontece hoje com o São Paulo. Ryan não jogaria e o Rian Francisco. Rian, né? Até bate, né? Até combina. Rian Francisco entrou e fez um golaço. Entrou depois dos 30, tomando de 3. É que o Rian é menino bom. A verdade é que o Rian ele tinha que olhar pro Zubeldia, mandar ele pra aquele lugar. Vocês me desculpam aqui o tom. O Rian... É que ele é menino novo, tá buscando oportunidade, eu entendo que ele não pode fazer isso. Mas o certo era o Rian olhar pra cara dele e falar, vai pra aquele... Aos 30, no Morumbi, tomando 3 do Vasco, aí é o Rian que vai jogar? Contra o Náutico, o Rian não podia jogar. Contra esse time lixo que pegou. Lixo! Náutico, Alianza Lima, Tajeres, Libertar, o Rian não podia jogar, não tava apto. Tomando de 3 do Vasco... No Morumbi, aí ele pode entrar. Então eu entendo, o Rian não podia fazer o que eu acho que ele deveria fazer. O certo era o Rian olhar pra ele aos 30, vai pra aquele lugar. Tinha que mostrar, tinha que filmar. O Rian tinha que deixar a câmera pegá-lo. Vai pra aquele lugar, eu não vou entrar. Seu palhaço, você é um palhaço. Aí o que o Rian faz? Porque joga o André Silva, né? Aí o que o Rian Francisco faz? Um golaço que o André Silva prova que nós estamos certos de novo, que o Rian deveria ser mais testado, deveria ser mais utilizado. Mas não joga. Vocês imaginem se... É que o Vasco tem o Verratti, que joga muito, mas vocês imaginem se o Rian Francisco tá no Vasco, ou em qualquer time, no Palmeiras, no Flamengo, já estaria sendo vendido de forma milionária. Mas nesse time de pateta, de palhaço, ele não pode entrar. Aí ele entra e faz um golaço, provando um gol que o André Silva não tem capacidade técnica pra fazer. Nem o Caleri. Aquele gol de chute, Caleri é muito bom de cabeça. Ele faz um gol provando tudo o que nós estamos falando aqui todos os dias. Expõe esse treinador ridículo. Faz um golaço que o André Silva não tem qualidade técnica pra fazer, nem mesmo o Caleri. E mostra que nós estamos certos. Rian Francisco nem comemora o gol. Então, nós já temos
nesse jogo contra o Vasco, 2 exemplos de exposição de que nós estamos certos em relação a esse trabalho ordinário, a esse trabalho lixo que esse técnico faz à frente do comando do São Paulo e essa diretoria no alto da sua omissão, no alto da sua incompetência, não demite esse lixo, esse palhaço. Falei que ia trazer vídeo mais feliz pra vocês aqui, mas dá? Dá pra trazer, conversar, abordar esse tema que nós temos que abordar e falar e não trazer dessa forma? Tem condições de falar de forma calma, neutra disso aqui? Tem alguma condição de não se estressar mediante o que acontece no São Paulo? Então tem só nesse jogo contra o Vasco já tem 3 provas. Eu já falei 2 pra vocês, né? Já tem 3 provas. Ryan e Rian Francisco. Já tem 2 exposições de que esses caras que estão na frente do São Paulo são um bando de lixo, um bando de inútil, um bando de incompetentes. E aqui eu falo de todos, tá? Tô ligando aqui. Vocês querem ver a próxima? A próxima vai doer também. Vocês querem saber da próxima? A próxima vai doer também. O Nuno, né, jogou demais pelo Vasco. O Ryan jogou muito. O Verratti joga muito, mas não jogou bem contra o São Paulo. Fez gol, mas não foi aquela partidaça do Verratti. Não precisou do Verratti. E teve um outro cara que detonou o São Paulo de forma simples. Felipe Coutinho, que não vinha tendo destaque no Vasco. Ainda não disse pra que veio, né, na volta. Ainda não mostrou o futebol que a gente espera, porque é um craque. O Felipe Coutinho não tá jogando nem sombra do que a gente imagina que ele pode render pelo Vasco. Porque é um craque. Aí, vocês estão sentados aí? Vocês estão preparados pra ouvir? Se o Felipe Coutinho fosse jogador do São Paulo, digamos que o Felipe Coutinho o São Paulo tivesse contratado o Felipe Coutinho agora, nessa volta dele com essa idade que ele tem hoje. Qual seria a posição do Felipe Coutinho no São Paulo? Qual seria a posição do Felipe Coutinho no São Paulo caso ele fosse jogador do São Paulo? Caso ele fosse nosso, qual seria a posição do Felipe Coutinho? Porque ele detonou, ele ajudou a detonar. Pra mim foi o melhor, foi o Ryan, Nuno jogou muito e o Felipe Coutinho jogou muito também. Qual seria a posição do Felipe Coutinho no São Paulo se ele fosse nosso? Se ele fosse jogador do São Paulo, qual seria? Acho que vocês estão escrevendo aí, né? Acho que vocês estão escrevendo aí. Primeiro volante, ou segundo volante, ou ponta esquerda. Não é isso! Não é isso! Ele não seria segundo volante ou ponta esquerda pro Luciano jogar de meio atacante? Nesse time de inútil. Nesse time que se sabota. Porque o Oscar, que pra mim é melhor que o Felipe Coutinho. Ou não sei, mas é do mesmo nível. Expressão de Europa. Expressão de Europa. Não é nada aproveitado da forma como deveria no São Paulo. Joga de segundo volante ou de ponta esquerda pro Luciano jogar de meia. Do time que se sabota. Do time que se sacaneia, que acaba com a torcida. Faz de propósito pra perder. Faz dobradinha inútil de lateral com Endel e Enzo Dias, Ferrarese e Cédric Soares. E que piora seus jogadores de qualidade. Lucas Ferreira já caiu, a gente sabe que joga muito. Matheus Alves não entra mais. O Luca, que é um menino muito promissor, tem tudo pra estourar. Já vai cair porque o técnico é um inútil. Se chega um meia igual o Felipe Coutinho, que é o caso do Oscar, não joga na posição, porque o técnico é horroroso. É o pior. É o pior.
Desanima. Desanima. O Luciano, eu não tô achando o Luciano descompromissado. As atitudes do Luciano, pra mim, são de querer ajudar o São Paulo. Só que eu acho que não é possível. Nós somos os palhaços. Eu sou o palhaço de vir aqui e falar porque não é possível. Não é possível. O que mais falta pra esse pateta desse técnico, esse inútil, enxergar que o Luciano está mal posicionado? Isso não é possível. Então parece que querem nos enlouquecer. Parecem que querem nos enlouquecer. Eu falo isso aqui, ó. Eu falo, essa capinha de celular aqui é preta. A gente sabe que essa capinha de celular é preta. Mas no São Paulo ela seria azul. Não, você é louco, essa capinha aqui é azul. Aí você fica falando assim, mas peraí. Será que eu tô louco? Será que a gente tá tudo louco? Porque o Luciano, ele jogou muito bem com o Rian Francisco de segundo atacante. É muita inutilidade. É querer destruir demais o São Paulo. O Luciano, não precisa tirar ele do time. Eu prefiro o Luciano. Agora chegou o Dineno, que para mim joga bem também. Daqui a pouco vai cair o ritmo. Daqui a pouco não vai jogar nada porque esse técnico é um inútil. Agora, o Luciano jogou bem com o Rian. Dava pra colocar o Luciano de segundo atacante com o Rian, que foi parecido. Ele jogou muito bem porque lembrou um pouco aquele estilo do Brenner. Quando o Luciano jogava com o Brenner, ele detonava. Aí você põe o Alves na meia, algum meinha lá, espera o Oscar voltar, dá pra jogar assim, dá pra ficar bom. Aí vai voltar Lucas, Ferreirinha. Time a gente sabe que tem, mas não adianta. O Lucas Ferreira, se tivesse um técnico, poderia jogar algo parecido com o que o Ryan tá jogando. O Luca. Mas no São Paulo, não. No São Paulo é pro futebol, não é pro futebol, parece, né? Parece não, é isso mesmo. Pra mim, a comissão técnica e a gestão trabalham pro futebol não acontecer. Pra destruir todo mundo. E nesse jogo contra o Vasco ficou muito claro isso. Porque se o São Paulo... Eu não vou parar de falar. Se o São Paulo tivesse um Ryan, não entraria escrotizado. Entraria tipo, ó, você vai entrar porque tá... Porque eles deixam claro, né? Esse bando de inútil, esse bando de inútil e irresponsável deixa nas entrelinhas pro Lucas Ferreira, pro Matheus Alves, pro Luca e pro Rian Francisco, que eles não servem. Vai jogar se o André Silva não puder jogar. Eles acabam com a esperança, com o ânimo, com o futebol. Nas entrelinhas, eles estão dizendo, a gente percebe que tá ali a contragosto. É por conta dos desfalques e porque não tem mais quem colocar. Percebe o quão eles são nocivos, não deixam os moleques explodir, ganharem confiança. Esse bando de lixo que destrói o São Paulo todos os dias. Então o que mais eu preciso falar aqui? Quanto mais a gente precisa ver de jogo e ter a mesma opinião, falar as mesmas coisas todos os jogos, que esse técnico já deveria ter sido demitido há muito tempo, que ele é um lixo, que ele não serve. Que palhaçada é essa? Agora vão querer rebaixar o São Paulo? Porque a gente sabe que eles não pagam a dívida de propósito, que compra Marcos Antônio, que é pra gastar, que é pra acabar com os cofres. Tem alguma lógica a contratação do Marcos Antônio? Gosto do Marcos Antônio, acho bom jogador. Só que não fala que não tem R$1 pra bosta nenhuma. Então pra que vai gastar mais de 25 milhões, não sei, no Marcos Antônio? Ah, vai pagar parcelado. Dane-se! Dane-se que vai pagar parcelado, o dinheiro não vai sair 24, 25 milhões. Já não tem o Bobadilha, Luiz Gustavo, Alisson, Pablo Maia? Já não tem? Pra que vai gastar mais 25 milhões? Por que não paga a dívida? Ah, vai parcelar em 3, em 5, em 10, não sei, em 2 anos. Por que não paga, não deixa esses 20 milhões pra amortizar um pouco da dívida? Não pagam de propósito! Ah, galera, ó, vocês me desculpam o tom desse vídeo aí, mas é isso aí. Desculpa aí, até a próxima.